no azul. Graça e paz abençoados, glória a Deus pelas nossas vidas. Faz um culto online, esse domingo abençoado. Estamos aqui para louvar, para adorar o nome daquele que é grande e poderoso, Cristo ressuscitado. É o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela minha vida, pela minha família. Agradeço a Deus por você que está aí a nos ouvir, a nos assistir. Porque daqui desse canal surge uma grande mensagem do poder de Deus para a tua vida. Obrigado, Senhor, por essas vidas que vão receber a tua palavra através de mim, o embaixador de Cristo nessa noite, que vai ministrar a graça do apostolado. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu sei que a palavra é o teu poder. Eu sei que a tua palavra produz sinais e prodígios que as pessoas estão precisando, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço neste momento, em nome de Jesus. Alô, Pai. Glória a Deus. Então, meus queridos, nós já estamos começando esse culto abençoado. E antes de eu louvar um hino, 2 ou 3, tanto que o Espírito Santo nos conduzir, eu quero mandar um alô todo especial lá para a minha terra natal, Nova Floresta, na Paraíba, divisa com o Rio Grande do Norte, onde uma pessoa muito especial para mim hoje está completando 92 anos, a minha querida mamãe, né? Glória a Deus pela vida da minha mãe, glória a Deus pelos meus irmãos que estão lá com ela. Estou muito longe, mas o meu coração está aí com todos vocês. Eu amo todos vocês, principalmente a minha mãe, em nome de Jesus. O motivo das circunstâncias, o propósito de Deus que nos trouxe para longe. Eu estou aqui de onde eu estou filmando esse culto, estou a 2.350 quilômetros aí de onde está a minha família, minha mãe e meus irmãos. Mas tudo, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Agradeço a Ele, sou grato a Deus. E grato pela minha mãe, grato a Deus pela vida da minha mãe e de todos os meus parentes, e todos vocês, meus ouvintes, queridos, em Cristo Jesus, eu amo todos vocês, viu? Eu quero dar o meu abraço cordial a todos vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Então, mais uma vez, parabéns, minha querida mãe, parabéns aos meus irmãos, parabéns a todos vocês, porque todos nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém. Então esse hino que eu vou cantar aqui fala em sonhos de Deus. Mas quando nos referimos ao Novo Testamento, os sonhos de Deus são os planos de Deus na nossa vida, os propósitos de Deus na nossa vida. E hoje nós vamos ver a mensagem, as duas manifestações de Jesus. Antes da cruz, hoje nós vamos falar de Jesus de Nazaré antes da cruz. E na quarta-feira nós vamos falar do Cristo ressuscitado, que hoje também já entra algumas coisas. Vamos louvar a Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Oh, glória! Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim.
Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus já nos fez. Então o impossível de Deus, Ele não vai fazer, Ele já fez na nossa vida. Porque era impossível estar aqui pregando a palavra, era impossível para os homens eu estar aqui de pé, era impossível eu estar aqui com uma família maravilhosa, né, comemorando hoje o aniversário da minha mãe. Eu estou longe, mas estou comemorando, porque eu estou feliz, porque Deus proporcionou muitos anos aquela pessoa maravilhosa, que deu toda a sua vida por nós, assim como Jesus morreu na cruz por nós, a nossa mãe, o nosso pai, esforçou por nós, meu querido. Valoriza o teu pai, valoriza a tua mãe, né? Vamos viver a vida hoje, porque amanhã pertence a Deus. E daqui a pouco nós não sabemos o que vai acontecer. E nós estamos na mão de Deus. E quem está debaixo da mão de Deus, Deus é quem nos conduz. Nós estamos debaixo do governo de Deus. Viu? O nosso governo não é dessa terra, o nosso governo é Deus. É Jesus Cristo que pagou um preço na cruz por nós. Ele sabe todos os momentos de nossa vida. Né? Nós não sabemos os nossos momentos do futuro, porque não condiz, a palavra não condiz dizer o futuro nosso, mas tem certeza que a palavra nos indica o futuro. Se nós estivermos com Cristo, nós já estamos vivendo o reino de Deus e a vida eterna garantida, porque o nosso nome está escrito no livro da vida de Jesus Cristo. Amém. Bem? Glória a Deus. Vamos louvar mais um hino desse que nós já cantamos. Isso. Rio divino, corre hoje lá no trono do Senhor. Rio divino, cristalino, é Jesus o rio de amor. Desta água quem quiser beber, venha hoje sem mais demorar, que o rio agora vai passar. Rio divino é o Senhor Jesus. Desta água quem quiser beber, venha hoje sem mais demorar, que o rio agora vai passar. Rio divino é o Senhor Jesus. Rio divino, cristalino, é Jesus o rio de amor. Rio divino, cristalino, é Jesus o rio de amor. Desta água quem quiser beber, venha hoje sem mais demorar, que o rio agora vai passar. Rio divino é o Senhor Jesus. Esta água quem quiser
Glória a Deus, nós somos adoradores de Cristo. Jesus de Nazaré, quando estava aqui, quando ele estava falando com aquela mulher no poço, ele disse que os verdadeiros adoradores iam adorar em espírito e em verdade. Hoje nós estamos adorando Cristo ressuscitado em espírito e em verdade. E ninguém pode nos atrapalhar. Ninguém pode nos interromper, porque a igreja somos nós. E esse templo onde habita o Espírito de Deus, ninguém fecha. Só quando nós partirmos que for viver a eternidade com Deus, o corpo vai para o pó e o nosso corpo transformado espiritualmente vai para a vida eterna. Ninguém atrapalha. Por isso, olha, nenhuma condenação para os que estão em Cristo, os que estão vivendo em Cristo. Porque se você não está vivendo em Cristo, meu querido, você está perdendo as maravilhas de Deus. Cristo é o melhor de Deus na nossa vida é Cristo. O melhor de Deus na nossa vida é Cristo. Porque quando você tem Cristo, todas as coisas que foi dada a Cristo, você é herdeiro delas. Todas as coisas de Cristo, você é herdeiro delas. Nós somos herdeiros, eu já preguei aqui sobre a herança. Né? Vamos louvar mais uma aqui, ó. Esse corinho aqui, ó, de adoração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Enche o peito aí. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória. Amém. Ao fundo as riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seu juízo e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Sei de todo o coração que este louvor humilde, porque nós não somos cantores, nós não somos músicos profissionais, mas nós queremos nos tornar verdadeiros adoradores. Amém. Na simplicidade da tua palavra, na simplicidade do teu nome, que é simples, mas que é grande e poderoso. Vamos ministrar a palavra nessa noite. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Não é muito fácil, né? Eu anunciei aqui o aniversário da minha mãe. Estou muito longe, não é muito fácil emocionalmente, fisicamente, a gente passar por esses momentos. Gostaria tanto de estar lá para abraçar
pessoalmente e comemorar, como muitas vezes já fizemos, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Um abração a todos. Vamos prosseguir a nosso culto online, né? Esse culto aqui, ó, vai para todo mundo. Não vai para uma determinada cidade, uma determinada região. Isso aqui, hoje eu conversava com minha esposa a respeito disso. Né? Eu não sou famoso, nem quero ter fama. Mas talvez, quando eu já não estiver mais aqui, já estiver na glória, essas mensagens vão ser muito visualizadas e vão perguntar, mas quem é esse pregador? Ah, ele já não está aqui mais, porque o Senhor já recolheu. Porque presta bem atenção, as pessoas estão pensando que o mundo vai acabar. A palavra diz que geração vai, geração vem, mas a terra vai permanecer para sempre. Deus não vai acabar a terra, aquilo que ele criou. O dilúvio, Deus não acabou a terra, acabou as pessoas, aonde ele separou uma família e pôs na arca, e alguns animais, porque não foram todos os animais que estavam na arca, você sabe disso, né? Então, a terra vai permanecer para sempre. Eu tenho essa jornada aqui, você tem uma jornada aqui, e essa jornada vai passar. Nós não sabemos se é hoje, amanhã, por isso aproveita a vida, querido. Todo culto eu falo isso, aproveita a vida, para de encrenca, para de coisas que não edificam, e viva a vida. Não pegue seu dinheiro e vá guardar e passar necessidade das coisas. Pegue seu dinheiro e viva a vida. Porque quando você partir, você não vai levar nada daqui. Aproveita a vida, viva o reino de Deus em vida, viva feliz com seus parentes, com sua família. E vamos glorificar a Deus, porque o nosso principal alvo aqui nessa terra é Deus. Primeiro advento de Deus, segundo a família, terceiro lugar as outras coisas. E vamos para o primeiro lugar dessa noite, que é Deus, Cristo. Nós vamos ler aqui um primeiro versículo aqui em Romanos, capítulo 7. Para nós iniciarmos, vamos falar hoje as duas manifestações de Jesus. Ele antes da cruz e ele depois da cruz. Nós sabemos que tem duas manifestações. No Velho Testamento, Deus se manifestou, 3 manifestações de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo a manifestação do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Tudo é espiritual. Mas as pessoas não acreditam, como Tomé, e querem ver as coisas material. Não? E ainda tem outros para enganar. Não, você leva isso, que isso aqui vai te abençoar. E você já é um abençoado, você já é uma abençoada, porque Cristo na cruz, quando derramou o seu sangue, ele te abençoou com toda sorte de bênção, querido. Minha querida, preste atenção nisso. Viu? Glória a Deus pela 7, versículo 4. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Paulo estava fazendo uma analogia sobre o casamento da lei de Moisés. Então tem muitas pessoas vivendo a lei de Moisés, e a lei para nós não existe mais. Ela foi abolida na cruz. Ah, mas Jesus veio cumprir a lei. Ele veio cumprir. E ele cumpriu a lei. Quando ele morreu na cruz, ele cumpriu a lei. Vamos ler o versículo? Versículo 4. Preste atenção. O apóstolo Paulo está fazendo uma analogia do casamento, da lei. E ele aqui se refere às duas alianças. Ele se refere a Cristo, o Jesus de Nazaré, e a Cristo, depois, esse mesmo Jesus que morre e é sepultado e ressuscita no terceiro dia, agora o Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré já não existe mais para nós, ele morreu na cruz. Ele foi muito importante para nós, ele morreu para nos salvar, derramou seu sangue, mas ele hoje não é mais Jesus de Nazaré, hoje ele é o Cristo ressuscitado. Ele não tem ligação mais com sua mãe, ele não tem uma ligação com as coisas do passado. Ele não é mais filho de Davi, ele foi. Quando a Bíblia se refere, era da descendência de Jessé, filho de Davi, da raiz de Davi, foi na lei.
Depois que ressuscitou, acabou isso aí. Agora nós estamos vivendo uma nova era, um novo caminho. Quando ele teve aqui, ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E depois da cruz, ele é um novo e vivo caminho. Nós estamos vivendo aquele caminho que era Jesus de Nazaré, hoje é o Cristo ressuscitado, que é novo e vivo. Ele não está morto, ele ressuscitou, ele está vivo e ele habita em nós. O Espírito Santo é Deus, é Cristo. Viu, meu querido? Que mensagem poderosa é essa? Mas talvez você não entenda ainda porque ainda não conhece a graça de Cristo. O que é a graça? Aquilo que Jesus fez na cruz. E o apostolado, é isto que eu estou te ensinando. Estou pregando a graça e o apostolado. 7:4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, se a pessoa está vivendo o Jesus antes da cruz, antes dele morrer na cruz, Jesus de Nazaré, ele não frutifica para Deus. Os frutos que nós frutificamos para Deus é em Cristo Jesus. Cristo ressuscitado. Então, para nós conversarmos essa mensagem, vamos saber quem era Jesus de Nazaré. Né? Quem era Jesus de Nazaré? Filho de Maria. Vamos ver aqui. E por que ele veio? Né? Por que ele veio? O nascimento dele, os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João. São livros históricos que contam a história de Jesus de Nazaré. Conta a história de Jesus de Nazaré até a cruz. E depois da cruz, quem conta a história? Depois da cruz é o Evangelho, que nós vamos ver na quarta-feira, o Evangelho da graça. O Evangelho da incircuncisão. Porque esse que Jesus de Nazaré estava pregando era o Evangelho aos judeus, pois ele era judeu. Tudo o que aconteceu com Jesus, antes da cruz, ele fez porque estava vivendo a lei. A lei de Moisés. Vamos ver aqui em Gálatas 4:4, já adiantando aqui a palavra, 4:4. Gálatas 4:4, versículo 4 e 5. Tem a mensagem também, por que Jesus veio? Lá eu explico tudo isso porque Jesus veio. Diz aqui, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo, os profetas anunciavam o que ia acontecer. Vindo a plenitude, então completando este tempo, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Até quando eu estudava português, a palavra sob, S-O-B, e sobre é uma coisa totalmente diferente. Sob é de baixo, sobre em cima. Isso é fácil, todo mundo que estuda sabe isso. Sob. Então, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, filho de Maria, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqueles que estavam vivos naquela época, né, receberam a adoção de filhos. Nós que já nascemos depois da cruz, nós já nascemos, nós que fomos escolhidos, chamados e eleitos, nós já nascemos filhos por adoção. Já somos filhos de herdeiro legítimo, que o povo, os filhos legítimos de Deus eram os hebreus, os judeus. Mas eles não receberam Jesus e Deus já tinha um plano traçado para nós, gentios. Então você que é brasileiro, se você diz que é judeu, hoje ainda eu vi um rapaz lá que eles pregam a lei de Moisés, barbudo, imitando um judeu. Então isso para Deus não existe mais judeu. Hoje o plano de Deus não existe judeus nem gentios, mas eu preguei essa mensagem, é um povo só, lavado e remido pelo seu sangue. É um povo que está chegando à plenitude, o vínculo da perfeição, que é o amor. A principal mensagem do Evangelho da Graça é que nós chegamos ao vínculo da perfeição, que é o amor. O vínculo da perfeição em Cristo é o amor. E não é fácil chegar a isso.
sabe? Nós como seres humanos, somos seres espirituais que habitamos nessa carne, nesse corpo, é difícil para nós chegar a esse vínculo da perfeição. Mas em Cristo, nada é impossível. De nós mesmos não chegaremos nunca. Mas nós estamos, através da palavra, caminhando para isso. Você lembra de mim antes de eu pregar o Evangelho? Quem me conheceu lembra como é que eu era. E agora, totalmente diferente. Totalmente diferente. Não é que eu sou outra pessoa. Mudou o caráter, as responsabilidades, né, a dignidade. Né? A gente muda nessas áreas. Não é que a pessoa é outra pessoa. É outro ser, não. Mudou as atitudes. Tudo que nós éramos, que não agradava a Deus, antes ficou morto na cruz com Cristo. Se nós morremos com Cristo, foi tudo morto com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Oh, que maravilha de palavra, né? Quando você começar a entender a graça, você vai ver que há um tempo, futuramente você vai estar ouvindo essas mensagens e glorificando a Deus, porque isso é uma mensagem poderosa, viu? Nem aquela mensagem que lê um versículo e vai tentar tirar teu dinheiro, tentar te comover para tu dar dinheiro para homens, não. Aqui é a mensagem poderosa de Deus para tu compreender o que Cristo fez na cruz por ti e por mim. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Só até aí, que isso aí é outra mensagem. Mas para não entrar no assunto, então nós vamos também no livro histórico de Gálatas. Se eu falar que esse livro é evangelho, ele é da circuncisão. Porque lá não tem a graça ainda. Jesus, quando esses livros foram escritos, é contando a história de Jesus. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 2, o nascimento de Jesus. Lucas 2. Lucas 2, 21. Lucas 2, 21. Aqui Jesus já nasceu. Aqui vai do capítulo 2, conta o nascimento de Jesus. Nós não vamos ler aqui, nós vamos ler no versículo 21, já depois dele nascido, com 8 dias. Completado 8 dias, para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Então, os profetas, Isaías, aqueles profetas do passado, eles já profetizavam isso aqui, o nascimento de Jesus, que ia nascer de uma virgem, mas nós não vamos entrar nas profecias. Então, tudo isso na cruz se cumpriu tudo. Né? Então, nós estamos falando de quem? Jesus, aquele nascido de mulher. Vamos ver aqui, completados os 8 dias para ser circuncidado, tá vendo? Ele era judeu. Ele era judeu e pela lei o macho tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Tinha que levar lá no templo, né? Completados os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome, né? Aqui não fala se era levado ao templo ou se era em casa mesmo que era circuncidado. Sei que Jesus foi circuncidado. Diferente de nós gentios, que a nossa circuncisão é no coração, no crepúsculo do coração. O que é isso? É a palavra escrita na mente e no coração. É a nossa circuncisão. Né? A palavra que quando nós nascemos já veio ela gravada na mente e no coração. Vamos ler 21. O 22. Aqui é a circuncisão de Jesus. Lucas 2, 21. Ele foi circuncidado porque estava na lei. Vamos prosseguir. A apresentação de Jesus. Nós que estamos na graça, meu filho, meu querido, minha querida. Nós que estamos na graça, o seu filho que você que é crente, que você diz que é crente, não precisa ser apresentado em igrejas. Quando eu não sabia disso, eu apresentava as crianças. Se Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, nós temos que apresentar uma criança para quem? Se ele já conhece. A não ser que é para o povo que está lá dentro do recinto.
olha aqui meu filho que nasceu, eu estou apresentando para vocês. Porque para Deus, antes de ser gerado no ventre da mãe, Deus já nos conhecia, querido. Que ignorância nós éramos quando não conhecia a graça. Nós estamos no Novo Testamento na graça, não é na lei de Moisés. Então, na lei tinha que circuncidar, na lei tinha que levar no templo para apresentar. Para começar, se tivesse que apresentar, o templo verdadeiro não existe mais. E Deus, quando morreu na cruz, que ele disse está consumado, ele saiu lá de dentro daquele templo, lá de Jerusalém, que lá ele profetizou que no ano 70 ia ser derrubado. E ele não habita não ia habitar mais ali, ele habita agora em nós, porque mesmo antes de Davi querer construir aquele templo, que quem construiu foi Salomão, Deus já não queria que construísse. Porque o desejo de Deus era habitar no nosso coração, na nossa vida. E ele hoje, depois da cruz, ele habita nos que crê. Se você não crê, não adianta você ir nessas ditas igrejas que falam que é igreja, que tem um pastor, e querer receber a presença de Deus, porque você vai em um culto desse, lá dentro é um fervor, é uma emoção. Aí você diz, estou sentindo a presença de Deus. Mas como é que quando você sai dali, aquelas emoções, tudo acaba? Viver na graça é diferente. Olha, eu estou aqui alegre. Daqui a pouco, quando acabar esse culto aqui, eu vou continuar cultuando o nome do Senhor, dormindo, acordando, dia após dia, noite após dia, eu vou estar cultuando o nome do Senhor. Mesmo que fechar aquele local que diz que é igreja, aquilo não é da igreja, que se fosse igreja, coisa de Deus, não fecha não, querido. Se fosse a verdadeira igreja, esses locais que diz que é igreja, se fosse verdadeira de Deus, o homem não tem poder para fechar, nem prefeito, nem governador, nem presidente da república tem poder para fechar uma coisa de Deus. As coisas de Deus, só quem manda nelas é Deus. Porta que Deus abre, homem não fecha, e porta que Deus fecha, homem não abre também. As coisas de Deus é diferente, por isso que Deus, já sabendo tudo o procedimento do mundo futuro, porque Deus sabe o futuro do mundo. Ele sabe tudo que vai acontecer. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Então já está tudo traçado os planos de Deus aqui para os filhos dele. E por nós estar junto com os que não são filhos legítimos, né, nós às vezes pagamos um preço caro. Mas Deus dá um livramento para nós sair ilesos. Mas um rapaz que é fiel a Deus morreu. Deus livrou ele disso aqui, ó. O apóstolo Paulo disse aqui em Filipenses, vamos lá ler lá, antes de nós ler os próximos versículos aqui. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo. Tem muitas revelações nessa mensagem, você vai ver como é maravilhosa essa mensagem. Filipenses 1, 21, Paulo diz, olha, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo, aí ele continua falando, tanto faz eu estar aqui com vocês, como morrer, né? Nem a morte, nem essas coisas desse mundo, nem o porvir nos separa do amor de Cristo. Lá em Romanos fala isso aqui também. Nada nos separa do amor de Cristo. Se você foi chamado e eleito por Cristo, ninguém toma o que Cristo fez por você. Só você mesmo pode se afastar dele. Como? Praticando as obras da carne. Eu estou vivendo o reino de Deus em vida, porque eu não pratico as obras da carne. Já pratiquei um dia porque não sabia. Mas hoje eu sou consciente que a palavra diz que as obras da carne nos afastam. Lá em Romanos 8 aqui também, ó. Vamos ler também. Vamos ler. A nossa pregação é a palavra. O Evangelho da Graça. Ó, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Então, Jesus cumpriu a lei, esse último versículo que eu li aqui, o 4, Jesus cumpriu a lei por nós lá na cruz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós que estamos na graça, nós andamos pela força do poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Muita coisa que nós fazia que era da lei de Moisés, Deus não recebe. Vamos voltar lá em Lucas 2. Aqui é palavra, você tem que estar com a Bíblia para compreender a palavra, ler a palavra. Se tiver preguiça de ler, você não vai compreender nada, não, porque a palavra é o poder de Deus. Lucas 2. Lucas 2, 21. Nós já lemos o 21. Agora vamos ler o 22 e o 23. Olha, passados os 8 dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, tá vendo? Isso aqui, Jesus é o filho da mulher, de Maria. É a lei de Moisés, ele está debaixo da lei de Moisés. Está vivendo a lei e vai pregar a lei de Moisés. Ele veio para cumprir a lei. Só que quando ele foi crucificado e morreu, a lei se cumpriu, acabou ali. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Que Cristo é esse? Depois que ele morreu, ressuscitou. A lei acabou. Só que os judeus teimosos que não receberam Jesus, até o ano 70, mesmo depois da morte de Jesus, que a lei já tinha acabado, eles continuaram 70 anos adorando a lei de Moisés ainda lá no templo, que ainda estava de pé. Mas a profecia de Jesus, que noutra mensagem eu vou te mostrar onde está aqui, que Jesus falou, sobre a derribada do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, falou sobre a destruição de Jerusalém. No ano 70 aconteceu a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Veio o juízo aos judeus. Quer que eu fale a verdade que vocês estão te dizendo aí, que vocês estão esperando aí, a grande tribulação? Aquilo que aconteceu lá em Jerusalém foi a grande tribulação. Além da destruição de Jerusalém, a perseguição dos romanos aos judeus, que era a grande tribulação. Ah, mas vai dar beijo. Olha, querido, nós vamos chegar lá, eu vou pregar para você o que é e o que foi o Apocalipse. Não é para nós, viu? Era uma mensagem do apóstolo João para os judeus. A mensagem do apóstolo João para os judeus, não é para nós, não. Se você acredita, continue ouvindo a mensagem, que é a revelação de Deus. Se não acredita, pode desligar, não tem problema. Eu não estou atrás de público, de muitas pessoas para bajular, igual bajula um pastor, idolatra um pastor ou um homem de Deus. Não, eu estou aqui para pregar a verdade de Deus. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que nos liberta do engano dessas pessoas que estão enganando. É do lobo. O lobo está aí vestido de cordeiro. O próprio Jesus, quando estava aqui, Jesus de Nazaré falou que os lobos estão aí vestidos de cordeiro. Vestido de cordeiro. Né? Nós estamos lendo aqui. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao templo. Então aqui tem a resposta daquele primeiro versículo que eu li, que eu falei da circuncisão. Era feito em casa mesmo. O sacerdote ia na casa e fazia a circuncisão. No templo, depois da purificação da circuncisão, que eu não vou explicar agora, quem conhece a palavra sabe o que é a circuncisão, que era feita só no macho, né? Ele levava, passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no ao templo, a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor. E aonde era apresentada essa criança? No templo. No templo de Jerusalém. Né? Essas igrejas que nós tínhamos um lugar que falava que era igreja. Era o lugar onde nós congregávamos, porque a igreja somos nós depois da cruz. Deus não habita mais nesses lugares que chama de igreja. Olha, infelizmente, eu tenho que falar a verdade, meu querido. Olha, Deus não habita mais lá, porque lá nesses lugares que fala que a igreja está pregando, não é o evangelho da graça, é a circuncisão. Vamos falar do nascimento de Jesus, chorar, espernear, isso passou.
Nós estamos vivendo um novo e vivo caminho, meu filho, minha filha. Nós estamos vivendo um novo e vivo caminho. Viu? Estão refazendo o sacrifício que já foi feito, né? Fazendo penitência, pagando voto. Isso era da lei de Moisés. Campanha que não existe na Bíblia, campanha de 7 dias, novena. Isso não existe na palavra. Isso foi feito pelo homem para ganhar dinheiro, para induzir as pessoas. Olha, se você fizer uma campanha aqui, você vai melhorar. E a pessoa faz 7 dias, depois na outra semana faz mais 7 semanas, 7 dias, e nunca fica bom. É sempre fazendo campanha e nunca se liberta. Eu conheci a verdade e me libertei. Porque não foi eu que me libertei, foi na cruz que Cristo nos libertou na cruz. Eu já li isso aqui. Na cruz ele nos libertou. Oh, mas o relógio não para. Vamos prosseguir. Lucas 2, né? Eu já passei, pedi até aqui onde eu estou. 2:22. 2:22, agora o 23. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Todo primogênito. Então, o pai de família nascia um filho. Era homem, circuncidava ao 8º dia. E quando passava, era 40 e tantos dias da purificação daquela cirurgia, que era uma cirurgia feita ao seco. Terrível. Que era na lei, era uma cirurgia feita sem anestesia. Né? Se você for analisar o que era uma circuncisão, era terrível para o homem. Né? Então, era 45 dias por aí para purificar, para sarar aquela cirurgia, aquela cicatriz. Aí, porque no templo não podia entrar pessoas com ferida. Não poderia pensar no templo lá em Jerusalém, toda a vida que foi, desde o dia que foi feito, pessoas que tinham defeito físico não podiam entrar. Nem feridento, nem leproso não podia entrar. As mulheres também no local do homem não entravam, tinha um lugar separado das mulheres. Não era acepção de ninguém, era porque era a ordem lá. Mas agora, depois da cruz, não existe separação. Quando Deus olha para mim, que aqui na terra eu tenho o sexo masculino, e quando olha para você que tem o sexo feminino, ele não vê eu como homem e você como mulher, ele vê você é um anjo, um espírito, um anjo. E anjo não tem sexo. Você já viu falar aqui na Bíblia que Deus mandou uma anja para fazer isso e aquilo? É anjo, não tem sexo. Por isso que os saduceus que não acreditavam na ressurreição, diz, olha, a mulher teve 7 maridos. Quando ela chega no céu, quem é o marido dela desses 7? 7 foi 8 lá no texto que fala. Aí Jesus disse, olha, errais por não conhecer as escrituras, porque no céu nem casas, nem dão em casamento. Já falo direto aqui, ó. Então, meu querido, o 23, conforme o que está escrito na lei de Moisés. Se você quiser ler, está escrito lá na lei de Moisés, lá em Levítico 14, versículo 4, em Deuteronômio também fala sobre a lei do leproso, vai falar isso aqui, da purificação. E dentro da purificação. Então, não precisa, depois da cruz, eu levar meu filho para apresentar a Deus, porque antes ele nascer no ventre da mãe dele, Deus já conhece. Apresentar para quem? Para as pessoas que não conhecem. Então, quem está levando criança para apresentar lá na dita igreja, que não é o templo, que era no templo. Essas igrejas não é o templo, onde Deus não habita mais nisso. Deus habita no templo que foi consagrado por Ele mesmo, que somos nós, o templo. Se você estiver vivendo as obras da carne, o Espírito Santo está em você, mas está apagado na tua vida. Não se manifesta na tua vida. Aí você vai para esse lugar, faz isso, pastor ora por você e não acontece nada. Aí vem você diz, eu recebi um milagre, mas faz ajuda, depois volta tudo de novo, pior do que estava. Porque aquilo era da lei, querido. As coisas que Deus determinou, essa pandemia que está aí, ó, tudo que está acontecendo no mundo está sob o controle de Deus. Você acredita nisso? Aí o homem diz, foi o homem que criou, mas com a permissão de Deus. Quem é o dono do mundo, do céu e da terra, e de tudo que você vê é Deus. Eu acredito nisso. O homem pode ser poderoso aqui, pode mandar em nós, e nós temos que obedecer às leis dele, mas a assinatura final
O carimbo final, quem dá na nossa vida é Deus. Amém. Glória a Deus. Porque Ele mandou Cristo morrer, pagar o sangue, um preço caro pela nossa vida, querido. Não é homem. Pode vir exército, pode vir polícia, pode fazer o que quiser. Isso aqui é as leis desse mundo. Mas a lei de Deus é diferente. Quando eu falo a lei de Moisés, é uma coisa que está morta para nós. Mas a lei de Deus, ela permanece para sempre. A lei de Deus hoje, na graça, existe essa lei. E a lei de Deus que rege a graça é a fé. A lei da fé. Está escrito aqui, eu já preguei sobre isso. É a lei da fé. Aquilo que era da lei de Moisés não era para nós. Morreu para nós. Quando Cristo morreu na cruz, foi enterrada lá no túmulo. Ficou cravada na cruz. Tudo que era da lei ficou cravado na cruz. Nossos pecados ficou cravado lá na cruz. Acreditas tu nisto? Responda aí para você. Então procure ler o Evangelho da Graça. Não é as Escrituras, porque as Escrituras é a Bíblia de Gênesis até a morte de Jesus, é a Escritura. Escritura. E quando Jesus morreu na cruz, ele disse que está consumado. Está para se cumprir as Escrituras. Quando ele morreu, se cumpriu todas as profecias dos profetas que tinha de lá para cá, se cumpriu. Não vai cumprir mais nada futuramente. A não ser as que Jesus profetizou que ainda não cumpriu. O que é que falta cumprir na minha vida? É a transformação do meu corpo. Quando eu morrer, meu corpo vai se transformar e eu vou viver a vida eterna com Deus. Perfeitamente na minha vida, na tua vida e de todos os que creem que foram chamados e eleitos do Senhor. Porque existem dois tipos de filhos que eu já preguei aqui. Filho da perdição. Sabe o que é que significa perdição na Bíblia? Destruição. Aniquilar. O que é uma destruição? Uma coisa que é destruída, limpa da face da terra. Não existe mais. Foi destruído. Aniquilado. Assim como o pecado, Hebreus 9, 26, o pecado foi aniquilado lá na cruz. Não existe mais pecado. Existem as obras da carne que as pessoas que não conhecem a graça dizem que é pecado. Aí estão expulsando demônio que não existe demônio. Eu vou pregar futuramente aqui o que é um demônio que Jesus expulsava lá, que não é isso que estão fazendo hoje. Por isso que chegou uns homens que estavam fazendo isso lá perto de Jesus, e Jesus disse: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Que o fogo eterno também não é o diabo, não é o inferno não, que o inferno não existe não. Foi tudo criado por esse sistema religioso que está aí, ó. O sistema religioso criou tudo isso para aprisionar as pessoas num lugar chamado igreja e eles faturar em cima deles. Vamos prosseguir. Nós estamos lendo aqui, ó. Conforme o que está escrito na lei de Moisés, todo primogênito... Na lei do Senhor. Como? Como está escrito na lei do Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei referida. Então, por exemplo, se você leva seu filho hoje para apresentar lá no lugar que diz a igreja, aí você tem que levar a oferta também que está escrita lá na lei. E não é dinheiro não, viu? Se você for lá ver o que é a oferta lá em Levítico 14, versículo 4, você vai ver o que é. São animais que eram sacrificados a Deus. Hoje tem um forno lá, um altar de sacrifício lá nessa... Nós estamos vivendo na lei. Sabe o que é o nosso sacrifício de louvor a Deus? É o fruto de lábios que confessam o seu nome. É confissão da palavra. É louvar, é transformar a mente pelo poder de Deus que é a palavra. Está escrito lá em Romanos 12, 1, em Hebreus. O nosso sacrifício hoje é confessar com esses lábios. Confessar com a boca e crer no coração. Confessar com a boca, Romanos 10 fala isso. Confessar com a boca. Não é aceitar, porque não existe esse negócio de aceitar Jesus. Jesus morreu na cruz para a pessoa decidir se quer aceitar ele ou não. Não existe isso. Os filhos de Deus, antes de você nascer, já foi escolhido. Quem é filho de Deus foi escolhido. Quem não é filho da perdição. Filho da perdição não tem o Espírito Santo de Deus na vida dele.
vai ser sepultado e para Deus não existe mais. Os filhos da salvação vai ser sepultado o corpo. O espírito volta a Deus. O corpo espiritual vai voltar a Deus, que já está pronto. Já está pronto. Agora, a palavra de Deus é mistério. É coisa sobrenatural. Se você é uma pessoa carnal, você não vai compreender nada disso. Você está andando por vista. Só acredita no que vê. Né? Então, no momento que eu passei a acreditar no espiritual de Deus, minha vida mudou. Né? Então, esse tema vai ser umas 3 ou 4 mensagens. Não vai dar para... Hoje eu não cheguei. Isso aqui é só a introdução de Jesus de Nazaré. Ó. Aí aqui, ó. Já lemos aqui. Né? Vamos ler aqui um versículo que nós já vamos terminar hoje. Vamos terminar nesse versículo aqui, ó. Desses 2 versículos que eu vou ler aqui, em Mateus 8:3. 8:3. Vamos ver se é aqui mesmo que está falando. Né? Aqui se refere da purificação, a cura do leproso lá, ó, versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Diz-lhe então Jesus: olha, não diga nada a ninguém. Não diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Está se referindo à purificação, isso aqui, ó. Que Jesus, quando tirou a lepra de um leproso, ele mandou ele se apresentar ao sacerdote. Aqui está confirmando que Jesus de Nazaré estava vivendo a lei de Moisés. Ele nasceu sob a lei, então ele viveu na lei de Moisés. Jesus de Nazaré e os seus discípulos nunca foi chamado de cristão, porque ele não tinha morrido ainda. Ele se torna o Cristo e cristão depois que ressuscita. E os únicos que foram chamados de cristão na Bíblia foi o apóstolo Paulo e Barnabé. Que ele já pregava a mensagem do Cristo ressuscitado. Antes da cruz, era esse Jesus nascido de mulher, circuncidado, apresentado no templo. Aí as pessoas que estão fazendo isso hoje estão vivendo a lei de Moisés. E quem está na lei está afastado de Cristo. Está vivendo pela sorte. Nós que estamos na graça, nós vivemos pela fé do Filho de Deus. Não é nem a nossa fé. Foi Deus que deu para nós podermos crer, porque a nossa fé não crê nisso que eu estou falando. A sua fé, se for sua mesmo, você não vai crer nada disso. Você vai estar xingando aí, dizendo que tudo isso é heresia. Porque a sua fé é fraca. E depois da cruz não é a nossa fé, é a fé que foi nos dada. Então nós vivemos pela fé do Filho de Deus. Está escrito em Gálatas 2, 20 e 21. Nós vivemos pela fé do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Cristo. Quem é o Filho de Deus hoje? Cristo ressuscitado. É o próprio Deus. Mas se ele é o próprio Deus, como é esse negócio? Quando o mistério, vai um mistério aí para a gente terminar. Ó. Quando Jesus estava na cruz, quem estava nele era Deus, querido. Eu te falei que a tua fé não vai acreditar, tu vai dizer que é heresia. Quem estava, aquele homem que Deus criou, ele criou ele para habitar nele. Quando ele morreu na cruz, Deus estava ali nele. Deus provou da carne e do sangue no corpo de Jesus. Assim como eu estou vivendo aqui nesse mundo, Deus participou como homem aqui em Cristo. Cristo é Deus. Isso é mistério. Eu sei que você não vai acreditar, mas o problema é seu. Procure ler a palavra e abrir o coração para a palavra penetrar na tua vida e mudar a tua vida. Eu não vou pregar aqui a coisa que você quer ouvir, não. Eu vou pregar o que está escrito na palavra, a verdade de Deus, para você conhecer os benefícios que
que são direcionadas a você quando você crê, pela fé daquela de Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Vamos ver aqui, onde eu estava aqui, Romanos 15. Nós vamos parar aqui. Já deu para você entender Jesus dentro da cruz, né? Filho de Maria, 15. Esse versículo aqui vai falar que Jesus, vamos ler aqui, vou te explicar. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. O apóstolo Paulo está falando aos Romanos aqui, com o pessoal daquela época. A nossa palavra, depois que nós nascemos, aqui no Evangelho da Graça, Paulo se refere muito aos que estavam na lei de Moisés. E nós nascemos, já não tinha lei mais. Nós já nascemos na lei da fé. Então ele está se referindo aqui aos romanos lá. Ó. Digo, pois, que Cristo foi constituído, porque eles não acreditavam nisso que eu estou pregando hoje para você também. Eles não acreditavam. Por isso mataram Paulo. Antes de concluir umas coisas que ia se realizar em Jerusalém, mataram Paulo 2 anos antes, no ano 70. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Ministro é servo. Então, hoje na graça, nós não somos servos, nós somos filhos. Paulo era servo, Jesus foi servo, Paulo ainda estava vivendo a lei, foi servo também, mas como nós somos filhos, que nós fomos adotados. Ministro significa aqui na Bíblia servo. E se você for ver o significado de servo, naquela época significava escravo. Né? Então Jesus foi constituído por Deus ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Está vendo? Aqui já fala dos gentios porque os judeus não receberam Jesus. Até hoje eles estão esperando o Messias, um Jesus. Mas nós, pela misericórdia de Deus, eu já recebi na minha vida, no meu coração. Eu recebi, não aceitei. Eu recebi como? Pelo Evangelho da Graça, eu compreendi o que Deus fez na cruz em Cristo. E eu recebi o sacrifício de Cristo na minha vida. E Ele é meu Salvador. Por isso que eu estou aqui. Se você diz também que Ele é o teu Salvador, você tem que entender porque Ele é o teu Salvador. É isso que nós estamos pregando. Então você não pode confundir antes da cruz com depois da cruz. Antes da cruz não é para nós fazer mais nada daquela doutrina da cruz que não era para nós, era para os judeus. Tem lições lá maravilhosas? Tem. Era para os judeus. Para nós é o Evangelho da Graça que está aqui nas 14 cartas. O que é que nós temos que fazer? Nada ou tem que fazer alguma coisa? Tem que obedecer esta doutrina dessas cartas aqui por meio da fé. Não é sacrifício. Ah, vou fazer uma campanha, vou fazer um jejum, vou para o monte. Isso era da lei. Tudo que Jesus ensinou, para nós terminarmos aqui hoje, Jesus antes da cruz ensinou para nós. Vamos ver se você vai entender esse versículo aqui. Hebreus, capítulo 6. Começa no 5, no capítulo 5. O contexto vem lá no capítulo 5, mas nós vamos ler aqui para nós ganhar tempo, porque tem outras mensagens que nós vamos pregar aqui. Pode ler em qualquer Bíblia católica, a Bíblia, qualquer Bíblia de qualquer religião que é a Bíblia Sagrada, tem isso aqui, ó. Por isso, ponde à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Esse Cristo que está falando é esse Jesus de Nazaré que eu estou pregando. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. O que é perfeito hoje, Cristo?
não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas e a fé em Deus. O ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Deus não vai permitir fazer mais isso. Se Cristo já morreu e ressuscitou, aquilo que Jesus ensinou para os judeus não é para nós. Ah, mas ele ensinou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso se cumpriu na cruz. A oração do Pai Nosso se cumpriu na cruz. Como é que nós oramos? Hoje na graça. Ou rezamos. Né? A oração é esta. Ou que seja a reza é essa. Obrigado, Senhor. Pela minha vida, pela minha família, é gratidão. Porque Deus hoje não recebe mais nossa oração. Você está pedindo, exigindo. Você está vendo a doença que está aí no mundo? Quantos pastores estão orando aí de joelho dobrado aí? E a doença vai continuar. Porque Deus não ouve a oração de seres humanos. Ele ouve a oração que quando nós falamos, o Espírito Santo está ativado na nossa vida e o Espírito Santo é quem intercede por nós. Não tiver o Espírito Santo. Ah, mas você está dizendo que aquelas pessoas que estão de joelho não têm o Espírito Santo? Se não tiver com a palavra da graça, está apagado o Espírito Santo. Isso é a verdade de Deus. Quer acreditar, acredita. Se não quiser acreditar, vai vivendo pela sorte. Pode ir lá na loteria e jogar. Fazer aquele jogo, tentar a sorte. Que é a mesma coisa. Um dia você pode tirar e um dia você pode não tirar. Quem está vivendo na graça está vivendo o reino de Deus em vida. Está recebendo a herança de Deus na vida. Tudo que era da lei ficou para trás. Não é para nós. Morreu na cruz. Depois da cruz, para terminarmos aqui, vai passar um pouquinho do tempo, mas nós vamos ler 10 aqui, ó. Hebreus 10, no mesmo capítulo, 10, 20. Olha. 10, 20, se eu não me engano aqui, ó. 19. Tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. O véu era da lei, era Jesus de Nazaré, o véu que estava lá. Lembra daquele véu que eu preguei que estava em Moisés também? Tendo, porém, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne. Quem era a carne? Quem era o corpo carnal que tinha antes da cruz? O corpo de Jesus, de Nazaré. Então, por Jesus de Nazaré morrer na cruz, ele nos consagrou para nós vivermos hoje um novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho que nós vivemos é na perfeição do Cristo ressuscitado. Pronto. Agora, quarta-feira, nós continuamos essa mensagem. Jesus de Nazaré, Cristo ressuscitado. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Não sei a hora que vai estar ouvindo essa mensagem, mas eu te digo, ó, glória a Deus pela tua vida, graça e paz, abençoados e abençoadas.